Bom dia, gente, tudo bem? Olha só, hoje nossa aula de história vai ser sobre a história de uma cidade. Então vamos ler aí, ó. Mãe, preciso fazer um trabalho sobre a história de Palmas, nossa cidade. Você pode me ajudar? E aí eles fizeram, olha só. Palmas, a cidade mais jovem do Brasil. Palmas foi criada com o objetivo de provar e de desenvolver a região norte do Brasil. Ela é considerada a cidade mais jovem do país, pois sua fundação ocorreu em 20 de maio de 1989. Antes dessa data, havia uma grande fazenda nessa área, que foi comprada pelo governo de Tocantins com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Por um tempo, a sede do governo do estado foi nessa fazenda. Nessa antiga sede funciona atualmente o Museu Histórico de Tocantins, fundado em 2002. O edifício é patrimônio cultural do estado do Tocantins. Então, patrimônio cultural, gente, tá vendo aí que tá destacado? O que quer dizer patrimônio cultural? Quer dizer, gente, que é um lugar, né, ou um ambiente no qual se tem uma história sobre aquele lugar, né? Um patrimônio cultural quer dizer que traz uma cultura para determinado lugar, no caso, para Palmas, né? Na página 261, continuando a história de Palmas, tá assim, ó. Entre os primeiros moradores de Palmas estavam os funcionários públicos estaduais e municipais, contratados para trabalhar na região. Muitos migrantes de diferentes regiões brasileiras também se estabeleceram na cidade, em busca de emprego e de melhores condições de vida. Palmas foi construída em meio à navegação do Cerrado e era cortada pelo rio Tocantins, mas o rio foi represado no ano de 1998 para que fosse construída uma usina hidrelétrica. Foi assim que nasceu o Lago de Palmas, e por causa de sua paisagem natural, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil e recebe muitos visitantes turistas. Aí mais embaixo tem o significado das palavras cerrado e represado. Vamos ver o que é? Tá assim, ó, cerrado, mata típica do Planalto, na região central do Brasil. E represado quer dizer o quê? Que teve o curso da água corrente retido por alguma barragem, certo? Na página 262 tem aí a formação das cidades. Aí tá assim, ó. Na história que você leu, Caio descobre diversas informações que fazem parte da história de Palmas, cidade onde ele vive. Ele descobriu, por exemplo, que Palmas tem uma história recente, se comparada à história da maioria das cidades brasileiras. Percebeu também que Palmas foi povoada por pessoas de diferentes regiões do Brasil, que buscavam mais oportunidades, ou seja, as pessoas vinham de outros lugares para buscar empregos, moradias, né? As cidades podem ser formadas por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como a criação de uma indústria ou de uma empresa. Também pode surgir a partir de agrupamentos naturais de pessoas, das antigas vilas coloniais ou por meio de planejamento urbano, como é o caso do exemplo que lemos. Então, gente, a cidade, ela pode ser formada por pessoas diferentes, ela pode ser formada por causa de uma indústria que é de muita importância, ela pode ser formada por diversas coisas e ela pode ser muito importante, ou seja, pode ter muitas pessoas que vêm visitar devido a alguma coisa que deve ter lá. Por exemplo, aqui em Goiás, nós temos Goiânia, que é a capital. Então, a maioria das pessoas que vêm para o estado de Goiás sempre visita Goiânia. Por quê? Porque é a capital, né, do estado. E aí, na número 1, tá assim, ó.
faça uma pesquisa sobre os eventos que envolvem a formação da cidade em que você mora. Verifique também informações sobre os primeiros grupos de pessoas que povoaram a região onde você vive. Escreva nas linhas abaixo aquilo que você descobriu e faça uma roda de conversa com os colegas para apresentar suas informações. Então, gente, vocês vão escrever aí na número 1, em breves palavras, tá vendo? Que só tem 4 linhas. Então, não precisa colocar realmente uma pesquisa muito grande. Você só vai colocar eventos, o que aconteceu de tão importante que formou a cidade de Goiânia, certo? Se você mora em Goiânia, porque tem gente que mora em Goianira, né? Então, se você mora em Goiânia, você vai pesquisar eventos que aconteceram importantes na cidade de Goiânia. Se você mora em Goianira, você vai pesquisar sobre Goianira. E você vai pesquisar também os primeiros grupos de pessoas que habitaram. Então, se tem 4 linhas, você vai usar 2 linhas para escrever sobre os eventos e 2 linhas sobre as pessoas, certo? Que aí fica bem organizadinho, beleza? Na página 263, tem aí uma atividade de uma entrevista. Olha só. Assim como a cidade de Caio, a sua cidade também tem história. Para conhecer um pouco dessa história, você pode entrevistar uma pessoa de sua família. Siga o roteiro abaixo. Então, você vai escolher primeiro uma pessoa da sua família, né? Vai escolher uma pessoa, assim, que tenha mais um pouco de idade, porque aí vai saber te responder melhor. Aí tem assim, nome e idade do entrevistado. Você vai escrever o nome da pessoa que você está entrevistando. Ah, o nome da pessoa que eu estou entrevistando é Maria Antônia. Então, você vai escrever Maria Antônia, aí vírgula e a idade dela, certo? Lembrando que nome de pessoa se escreve com letra maiúscula. Nome da cidade, você vai colocar o nome da cidade que você vai fazer perguntas sobre ela. Se você vai fazer pergunta para ela sobre Goiânia, você vai escrever aqui Goiânia, tá bom? Aí começou as perguntas que você vai fazer para o entrevistado. Aí você vai perguntar para ela: desde quando você mora nessa cidade? Aí ela vai te responder e você vai escrever. O que você sabe sobre a história da sua cidade? Há algum patrimônio histórico em sua cidade? Qual? Que grupos populacionais contribuíram para a formação da cidade em que você mora? Aí você vai escrever aí tudinho. Lembrando que início de frase, letra maiúscula, tá bom? Beijo e até mais.